Abra sua Bíblia comigo aí no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler vários versículos. Primeiro Reis 22. Vamos continuar falando sobre os homens que viram o trono de Deus, né? Todos acharam? Amém? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E eles continuaram 3 anos sem guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu no 3º ano que Josafá, o rei de Judá, desceu até o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: sabei que Ramote de Gileade é nossa, e estamos pacatos, e não tomamos da mão do rei da Síria. E ele disse a Josafá: quereis ir comigo à batalha em Ramote de Gileade? E Josafá disse ao rei de Israel: eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: devo ir em batalha contra Ramote de Gileade, ou devo me refrear? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem, Micaías, filho de Imlá, por quem podemos consultar o Senhor. No entanto, eu o odeio, porque não profetizo bem a meu respeito, senão o mal. E Josafá disse: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: apresse-te para cá, Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, se assentaram cada qual em seu trono, tendo colocado as suas vestes em um local vazio, à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante deles. E Zedequias, o filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que os tenha consumido. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe até Ramote de Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele dizendo: eis que as palavras dos profetas declaram bem ao rei em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fale aquilo que é bom. E Micaías disse: como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto falarei. Assim ele veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devo ir em batalha contra Ramote de Gileade, ou devemos nos refrear? E ele lhes respondeu: vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, vou ser bem sucinto aqui nesse assunto de hoje.
Sei que os irmãos estão cansados, né? Os homens que viram o trono de Deus. Nós falamos a semana passada sobre Moisés, como Deus mandou ele construir aquela arca, né? Que era um tipo, um protótipo do trono de Deus, propiciatório, com os querubins, tudo. E depois como Moisés viu o trono de Deus e as instruções que ele recebeu e a maneira com que Deus falou com Moisés. E existem alguns homens na Bíblia que tiveram esse privilégio de visualizar o trono de Deus na eternidade. E nós acabamos de ler aqui sobre mais um desses homens, o profeta Micaías. Ele viu o trono de Deus. Nós não lemos aqui ainda, mas ele viu o trono de Deus. Nós lemos um pedaço do que nós precisamos ler nessa noite, mas o fato é que estamos vendo uma passagem aqui de uma aliança que o rei Acabe, ou o rei Josafá, que era o rei do chamado Reino Sul, Judá, fez com o Reino Norte. Esse reino estava dividido. Josafá fez uma aliança com Acabe. E isso virou até um chavão, um jargão no meio evangélico. Quando alguém faz algum tipo de aliança espúria, aliança equivocada, errada, com alguém que não deve ser feito, logo já surge uma frase assim: isso daí é a aliança de Josafá com Acabe, não vai dar certo, porque essa aliança aqui, ela não foi aprovada por Deus. Isso para nós é um grande alerta, para nós sempre vigiar. Eu já tenho falado isso aqui algumas vezes, né? Sobre alguns tipos de aliança que nós devemos refletir antes de fazer. E às vezes quando a gente aconselha alguém, né, as pessoas até nos interpretam mal, né? Para que as pessoas abram os olhos, estejam atentos. Aliança é um pacto que duas ou mais partes fazem. Isso daí, mesmo que depois que essas alianças são desfeitas, fica sequelas e nos traz grandes problemas. Então o que nós estamos vendo aqui no texto que nós acabamos de ler é que Josafá, irmãos, fazia 3 anos que não tinha guerra com o rei da Síria. E Josafá vai visitar Acabe, o rei do norte, porque Israel estava dividido em 2 partes, lembrando mais uma vez, Judá ao sul e Israel com a capital em Samaria ao norte, na parte de cima. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, eles começam a conversar, colocar o papo em dia. E crente gosta de fazer isso, né? Quando se encontra, começa a sair vários assuntos. E aí Josafá diz assim: mas Ramote Gileade, que era um território de Israel mesmo, é nosso. Por que está na mão do rei da Síria? É isso aí era tudo o que Acabe queria ouvir. E Acabe na hora já falou para ele: estou parafraseando, né? Vamos tomar, é nosso, você é comigo? E aí ele diz assim: eu sou um só com você, né? Igual tem uma seita que gosta de dizer assim: eu sou um com ele, né? Por aí. Aí ele disse: os cavalos são meus cavalos, vamos, estou pronto. Só que Josafá, irmãos, não obstante ele está fazendo uma aliança equivocada aqui, mas ele era um homem que ele não gostava de fazer as coisas sem consultar a Deus. Ele já deveria ter consultado antes dele sair da casa dele, né? Nós sempre temos que fazer isso, consultar antes de sair de casa, porque, irmãos, Deus sempre tem uma resposta para nós. Eu sei que nós estamos passando momentos aqui em Colina muito difíceis, né? De crise, mas Deus, ele sempre tem uma resposta. Qualquer hora ele vai nos responder, né? Ele sempre tem uma direção. Eu creio nisso porque eu não cheguei no evangelho ontem, né? E também não comecei a dirigir igreja ontem. Já faz alguns anos. E eu, embora eu reconheça que eu erro bastante, né? Mas eu sempre procuro consultar o Senhor. E ainda hoje, conversando com uma pessoa que congrega na primeira igreja que eu dirigi,
E ele falou para mim, né, que talvez tenha faltado experiência para mim em algumas áreas. Eu concordei com ele, está certo, né? Realmente faltou mesmo experiência para mim nessa primeira igreja que eu passei. Mas mesmo sem experiência, Deus nos deu grandes vitórias lá e nos deu direção, né? E eu tive a oportunidade de ficar lá 1 ano e 8 meses. E essa igreja, quando eu assumi ela tinha 128 pessoas. E quando eu entreguei ela, depois de 1 ano e 8 meses, ela tinha 158 pessoas. Quer dizer que mesmo com todas as crises, a minha falta de experiência, ainda conseguimos evangelizar, né? Não só eu, a igreja, 30 pessoas. E os irmãos ficaram lá, né? E a igreja está lá até hoje, porque a igreja nunca para. A igreja, ela é de Deus, né? A igreja, as pessoas vão passando, os pastores, mas a igreja continua plantada, que a igreja é de Deus. E sempre lembrar que antes de nós passarmos em qualquer lugar, teve alguém que plantou, né? Semeou alguma coisa. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós somos frutos de alguma semente, não é? Então sempre consultar o Senhor. Quando Josafá, eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que eu estou falando aqui hoje, porque isso aqui é muito importante. Quando Josafá perguntou para ele arrumou 400 profetas. Tem 400, quase 400, né? Eu fiquei pensando uma coisa aqui, irmãos, para entender isso aqui, até porque eu já li tantas vezes esse texto, Andréia. Mas se você começar a ler os capítulos anteriores, Danilo, você vai ver que Elias tinha matado todos os profetas de Baal. E depois ele chora: só sobrou eu, Senhor, só eu fiquei, e querem tirar minha vida. Deus manda ele sair da caverna. Eu fiquei pensando, de onde saiu esses profetas? Eu não entendi. Aonde apareceu 400 profetas? Aí depois eu fui lembrar. No período de 3 anos e meio que houve escassez, sem chuva, que Elias tinha vaticinado, né? Declarado, mediante a minha palavra, ele disse: Deus honrou, vai ficar sem chover. Ficou 3 anos e meio. E Elias, esses profetas tinham morrido tudo. Jezabel matou os profetas de Deus, ela matou tudo. E Elias matou todos os profetas de Baal. Aí só que a Bíblia diz que um homem chamado Obadias, ele escondeu 100 profetas dentro de uma caverna, acho que de um poço, de uma caverna. E ele sustentou 3 anos e meio a pão e água, todo dia. Os irmãos já imaginou quanto esse homem gastou? A Bíblia diz que ele contraiu uma dívida impagável, a ponto de depois os credores quererem levar os filhos dele, tomar da mulher dele, porque ele já tinha morrido, ela era viúva, e levar embora para pagar a dívida. Aí os irmãos conhecem aquela passagem que o profeta falou: pede vasilhas aí emprestadas. E aí depois nunca mais faltou óleo, né? Na farinha na panela e óleo na botija, porque Deus pagou a dívida dele, não porque Deus é irresponsável, mas porque a dívida que ele contraiu foi para poder socorrer a obra de Deus. Tudo bem. Aí quando passou o tempo da escassez, da perseguição, Obadias solta esses profetas: vocês podem sair agora, pode ir embora, mas vão fazer coisas boas, hein? Vocês estão livres agora. E ele se sentiu tão livre que eles foram comer no palácio do rei. Quem comia pão e água só, imagina, agora vai comer no palácio do rei. Sabe o que aconteceu? Se corromperam, todos eles, com exceção de Micaías. E desses 100, aí vieram mais alguns, aí quase 300 juntos, que Acabe levantou lá e colocou junto com eles. Aí tinha quase 400. Só teve um chamado Micaías que ele não quis. Ele falou: não, eu não vou lá comer lá no palácio do rei, melhor eu ir ali para aquela favela ali, ficar por ali. E foi. Aí, irmãos, quando Josafá diz: tem homens aí para... Tem, eu vou chamar. Quase 400, tudo corrompido. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, ele perguntou: é para mim ir? Eu posso ir batalhar? Acompanhe comigo aí o verso 6, né? Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: devo ir em batalha contra Ramote de Gileade,
ou devo refrear? E disseram: sobe, o Senhor entregará na mão do rei. Pode ir. Todos eles, irmãos, acho que até nós ia, né? O que vocês acham? Eu acho que eu ia. 400 homens de Deus? Já ganhei. Só que como Josafá não era bobo, ele percebeu. Acompanha o verso 7. E Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultá-lo. Ele está dizendo o seguinte: não tem nenhum homem de Deus aqui? Cadê? Tem 400 aqui, mas Josafá não acreditou em nada daquilo lá, porque eles eram uníssonos. Eles eram, sabe, irmãos, aquelas coisas repetitivas, todo mundo falando a mesma coisa. 1, 2, 3, eu vou gritar, vocês vão falar. Depois de 3, vocês gritam A. 1, 2, 3, vocês gritam B. Era isso. Todos eles falando o que o rei queria ouvir. E Josafá pergunta: não tem por acaso um homem de Deus aí? Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui agora. O que vocês acham, hein? Será que nos dias que nós estamos vivendo, será que não tem pelo menos um homem de Deus por aí? O que vocês acham? Deve ter mais, né? Tem, não tem? Mas vocês já pararam para pensar que a grande maioria esmagadora estão falando a mesma coisa? Vocês já pararam para analisar isso aí? Irmãos, eu analiso muito. Às vezes eu sento assim, hoje foi um dia desse, e eu fico pensando: meu Deus, será que eu não estou errado? Será que eu não estou com uma visão equivocada do reino de Deus? Será que eu não estou entendendo a Bíblia errado? Não? Será que toda essa leva de pessoas que estão por aí indo numa direção, e nós aqui, nós estamos indo numa direção totalmente contrária? Irmão, será que nós não estamos errados, não? O que vocês acham, hein? Talvez, pode ser que nós estejamos errados. Talvez pode ser na internet aí, talvez pode ser que todo esse povo que está falando aí a mesma língua, né? A vala comum, as mesmas coisas, e nós parece que estamos nadando na contra-correnteza. Você já parou para analisar que talvez nós podemos estar errados? Equivocados? Talvez pode ser que nós estamos lendo a Bíblia aqui, e a Bíblia está falando uma coisa e nós estamos interpretando outra. O que vocês acham, hein? Josafá poderia ter acatado o que esses 400 estavam falando, mas ele... Tem uma frase aí, né? Eu não sei se essa frase está certa, Danilo, você já viu ela. Diz assim, o certo é certo, mesmo que todos não estejam fazendo. O certo é sempre certo. Porque às vezes, irmãos, eu fico refletindo, e eu, como ser humano que sou, né? Eu fico pensando, talvez pode ser que nós estejamos enganados, ou poderíamos mudar, né? Não tem pelo menos um homem de Deus para a gente consultar? Eu sei que tem muitos por aí, mas irmãos, aqui eram 400. O que é mais fácil? O que vocês acham? Ouvir a voz de um ou ouvir a voz de 400? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui mais simples. Vamos supor que nós estejamos perdidos em um caminho, e nós estejamos aí em 400 pessoas, e de repente nesse caminho nós não estamos tendo saída, e aí 400 diga assim: eu já sei o caminho, André, é por aqui, e o outro fala assim: não, o caminho é aqui, vocês estão errados. O que será que nós daríamos ouvido, irmãos? Não é mais fácil ouvir os 400? Acompanhe comigo aí. A Bíblia, ela é inerrante. Se tiver algum erro, é em nós. A Bíblia não erra, ela é a palavra de Deus, né? E no próximo versículo, que é o 8, vai dizer assim, e o rei de Israel disse a Josafá: tem ainda assim, há um homem, Micaías, o filho de Imlá, por quem podemos consultar o Senhor. No entanto, como está aí na sua Bíblia? É o versículo 8.
Hã? Aborreço e odiar, que a minha tradução aqui, que é bem fiel, eu odeio, ou aborreço. Sabe por que eu aborreço ele? Porque esse homem nunca fala o que eu quero ouvir. De todo jeito que eu vou com ele, ele vem com palavra negativa. Eu quero que ele fala, mas esse homem nunca fala o que eu quero ouvir. Ele nunca fala de amor, ele nunca fala que tem que fazer assim, do jeito que eu quero, né? Então, ele está dizendo assim pro outro rei: ó, eu não gostaria de consultar esse homem não, porque vai dar problema. Aí o rei disse assim: não, calma, não fala assim não, vamos consultar ele aí. Até porque Josafá não estava colocando crédito naqueles 400. Eu vou dizer para vocês, irmão, de todo o coração, eu disse isso para a irmã Roberta já várias vezes: se, observe o que eu vou falar, se isso que está sendo pregado aí fora, que eu estou dizendo para vocês, será que nós não estamos errados, for o evangelho de Cristo, se isso aí for o evangelho, nós estamos totalmente na contramão. E ó, é melhor aderir o teísmo aberto, que o teísmo aberto diz o seguinte: todos serão salvos, todos eles, sem exceção, porque Deus é amor. Então falei para a irmã Roberta, é melhor a gente aderir o teísmo aberto, começar a dizer para o povo: todos vão ser salvos, pode vir, todos têm o Espírito Santo, né? Bom, observe, a Bíblia diz que tinha mais um aqui chamado Zedequias, filho de Kenaná. Ele ainda, para ilustrar isso, ele ainda fez 2 chifres, Danilo, de ferro. Está aí, ó. No versículo 11. Um pouco antes, o rei já tinha mandado buscar Micaías. Aí esse daqui, para confirmar, pega esses 2 chifres de ferro e ilustra, dizendo assim, ó, sabe o que vai acontecer? Assim como esses chifres aqui, está aqui, Deus vai entregar, né? Sobe, Deus vai entregar, Deus vai ferir os sírios, até que tenha consumido, pode ir tranquilo. Aí Josafá, o rei Acabe, ficou mais, né? Mais estimulado ainda. E a Bíblia diz, no verso 13, que o mensageiro chegou lá para chamar Micaías, falou para ele dizendo: eis que as palavras dos profetas declaram o bem ao rei em uníssono. O que é uníssono, irmãos? Todos, pode ir, todos falando a mesma coisa, igualzinho, parecia robôs, né? Se a gente ligar aí a televisão, nesses programas evangélicos, a internet, irmãos, parece que eles combinam, tudo igual. Aí de repente aparece Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Pastor Mauro, e fica pregando totalmente diferente. O que vocês acham? Vai ser reprovado. Eu já entendi isso daí há muito tempo. Olha aqui, olha o que ele vai dizer, acompanhe comigo, verso 13. Vou chegar no trono, viu? E o mensageiro que foi chamar Micaías falou para ele dizendo: eis que as palavras dos profetas declaram bem ao rei em uníssono. Rogo-te que a tua palavra seja como a palavra de um deles, e fala aquilo que é bom. Ele está dizendo o seguinte, ó: pelo amor de Deus, vê se você não faz caca dessa vez. Agora todos eles, quando você chegar lá, faz, pelo amor de Deus, eu estou te rogando, não fala outra coisa. Você vai estragar tudo, fala o que a multidão quer. Você vai, pelo amor de Deus. Parece que eu estou vendo ele assim, ó, com a mão no ombro do Micaías. Irmãos, quando alguém te coloca a mão no seu ombro, começa a andar com você assim, ele está querendo te enrolar. Pode ter certeza do que eu estou falando, ele quer te enrolar. Parece que eu estou vendo ele com a mão assim, ó. Pelo amor de Deus, ô Micaías, não estraga tudo. Aí Micaías, irmãos, que já estava saturado, eu acho que Micaías, Danilo, estava igual eu já, saturado. Sabe o que ele falou? Tá bom,
Eu vou fazer o seguinte, acompanhe comigo, verso 13, 15, não, 14. Micaías disse: como vive o Senhor, o que o Senhor disser a mim, isto falarei. Ele ainda está corajoso aqui. Ele está dizendo o seguinte: ó, pode ficar tranquilo, eu vou falar o que Deus mandar. Aí o outro deve ter ficado: meu Deus, não tem jeito, vai estragar tudo. Aí quando a Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram lá no versículo 15, assim veio até o rei, e o rei disse a ele: Micaías, devemos ir em batalha contra Ramote Gileade, ou devemos nos refrear? E ele respondeu: vai e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ele estava cansado, irmãos, muito cansado. Só que tem uma coisa, irmãos, que eu quero que vocês gravem na tábua do coração. O homem de Deus, que foi chamado por Deus, tem momentos que ele cansa, né? Ele fica exausto, extenuado. Mas mesmo que ele tente, se ele for profeta mesmo, apologista mesmo, ele não consegue fazer. Ele tentou. Aí o rei falou assim: esse camarada está mentindo. Não, o rei já percebeu, né? Isso não é o teor da mensagem dele. Eu vou dar um exemplo. Você já pensou, irmão, você chegar aqui um domingo ou uma terça, tem o culto, aí eu estou aqui, aí eu abro a Bíblia, vamos, abra sua Bíblia aí comigo. Aí eu começar a pregar para vocês sobre teologia da prosperidade aqui. O que vocês vão pensar? Pastor Mauro endoidou. Se eu começar a pregar para vocês aqui sobre teologia inclusiva e dizer assim: ó, não, isso aí é de Deus, os homossexuais também podem participar do reino de Deus, vocês não vão achar estranho? Até porque, ó, até o Facebook já está me bloqueando, viu? Eu não estou conseguindo fazer nem postagem no Facebook por causa disso daí. Ele falou. Aí acompanhe comigo para você ver agora. Agora chega o trono. Versículo 16. Ele falou: pode ir. Ele estava tão cansado que ele falou: vou falar o que os outros profetas estão falando, porque aí pelo menos eu caio na vala comum e eles me deixam embora. Eu já pensei de fazer isso, irmãos, várias vezes. Vou mudar a visão, fazer campanha, chamar o povo para vir aqui, nós faz uns cultos. Eu já pensei isso aí. Só que não adianta, eu não fui chamado para isso. A minha vocação ministerial não é para isso. Agora observe, 16. O rei lhe disse: quantas vezes devo conjurar-te que não me contes nada além daquilo que é verdadeiro em nome do Senhor? O rei percebeu: esse camarada não está falando aquilo que ele fala, tem coisa errada nisso daí. Aí, irmãos, o homem criou coragem. Agora aqui ele se aborreceu, viu? Aí olha o que ele vai dizer, acompanhe, versículo 17. E ele disse: vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estas não têm senhor, que retornem cada homem à sua casa em paz. Presta atenção. Ele viu, agora ele está falando que Deus mostrou para ele, não o que o rei queria ouvir. Ele viu que na batalha que eles ia acontecer uma grande desgraça, e o Israel ficaria sem pastor. Porque, irmãos, vocês sabem por que um rebanho precisa de pastor? Eu já ensinei vocês aqui. Porque a palavra pastor significa aquele que provê pasto. Pasto. Tira o R aí para você ver. Pastor. E a ovelha, eu já expliquei para os irmãos aqui, as ovelhas, elas não enxergam bem. Elas são míope. A ovelha ela enxerga muito pouco. Se soltar um rebanho de ovelha na beira de um abismo, ela tem uma grande probabilidade de cair. Por isso que ela precisa do pastor conduzindo, orientando, dando a comida, né? Olhando a comida que ela está comendo, conduzindo ela à água, para ela não ir beber água, o predador pegar, ou então o rio caudaloso levar ela embora. Tudo isso, frio, chuva. Então aqui ele está dizendo: Acabe não é um bom pastor, porque o rei de Israel, ele tinha prerrogativas também de pastor de Israel. Por isso que Davi entende tanto de pastoreio. Agora, irmãos, preste atenção. Olha o versículo 19. 18.
E disse o rei de Israel a Josafá: não te contei eu que ele não profetizaria bem algum ao meu respeito, senão o mal? Aí ele vai continuar profetizando. E ele disse: ouve tu, portanto, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé, junto a ele, a sua direita e a sua esquerda. Agora aqui, irmãos, ele não estava vendo só a visão do exército terreno, ele viu Deus no trono, e os exércitos, todos os anjos, todos. Você já parou para pensar? Milhões e milhões, a Bíblia diz que são de anjos. Ele viu, e eles estavam ao lado esquerdo e lado direito. A Bíblia diz em Apocalipse: todos os anjos correram para o trono. Ele teve essa visão. E aí diz assim, ó, o versículo 20: e o Senhor disse: quem persuadirá Acabe para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E disse desse modo, e outro daquele. Olha aqui, irmãos, isso aqui é um negócio muito estranho, viu? Você parou para analisar esse versículo aí? Versículo 20: o Senhor disse: quem vai convencer, persuadir Acabe para ele ir, para me matar esse desgraçado logo? É isso que Deus está dizendo. Ora, irmãos, Deus não é o soberano? Ele está perguntando para os anjos. Está havendo um concílio aqui agora. O que vocês acham que eu devo fazer? Deus, hein? Lê de novo o versículo, ó. Verso 20: e o Senhor disse: quem convencerá, persuadirá Acabe para que possa subir e tombar? Tombar é o que? Morrer em Ramote Gileade. E um disse de um modo e outro disse do outro modo. Quer dizer, os anjos começaram cada um a dar uma ideia. Faz assim para Deus. Estranho, né? Aí, irmãos, como Satanás não dorme, ele percebe tudo. Ele percebeu o seguinte: esse povo está confuso, os anjos estão confusos. Está escrito na sua Bíblia assim, aí? Como que está aí, ó? Aqui. O Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? E respondia um de um modo e outro. Enquanto os falsos profetas falavam a mesma coisa, os anjos cada um falava uma coisa. Faz assim. Viu, irmão Antônio, que interessante? Aí Satanás viu, ele mandou um demônio. Esse demônio não foi lá no céu, viu? Acompanhe comigo. Versículo 21: e veio ali um espírito e se pôs diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. Não é que ele foi lá diante do Senhor aqui, não precisa ir lá para estar diante do Senhor, porque Deus está em todos os lugares. Aonde Deus está, o diabo não pode estar, mas aonde o diabo está, Deus pode estar, ok? Onipresença. Eu vou lá, pode deixar comigo, eu sou acostumado já. Mentira é comigo mesmo. Aliás, eu já fiz parte até aqui desse reino, viu? E fez mesmo, né, irmãos? Sim ou não? Eles não eram de lá? Eu já sabia, né? Eu já fiz parte, pode deixar comigo. Mentira é comigo mesmo. Eu sou o pai da mentira. Pode deixar que eu vou lá e falo com Acabe. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou enganar, eu vou colocar na boca dos profetas a mentira. E eu pergunto para vocês aqui agora: o que os profetas, os 400 profetas, estavam profetizando? Mentira. Quem fez isso? O diabo. Quem estava usando a boca daqueles profetas era Deus? O diabo, irmãos. Olha como ele é enganador. Ele está dizendo para Deus: eu vou colocar. Ele já tinha colocado, né? Pode deixar que eu já fiz os profetas dele profetizar mentira mesmo. Deixa comigo que agora eu resolvo o resto. Olha o que Deus vai dizer, irmãos. Isso aqui é sério, hein? 22. E o Senhor disse a ele: com o quê? E ele disse: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o persuadirás e também prevalecerá. Vai adiante e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso
na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Aí sabe o que o outro profeta Zedequias fez? Feriu, deu um tapa. Se você ler aí, 24. Todavia Zedequias, o filho de Quenaná, se aproximou e feriu Micaías no maxilar e disse: qual caminho passou o Espírito do Senhor de mim para te falar? Quer dizer, como que você está falando isso se eu não vi? Eu sou profeta. Aí sabe o que Micaías falou para ele? Profetizou a queda dele também, daquele que fez os chifres. Falou assim para ele, observe, 25. E Micaías disse: eis que verás naquele dia, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. A sua tradução deve falar assim, de câmara em câmara. Sabe o que é? Está dizendo para ele assim: você vai viver escondendo, e alguém vai te pegar e vai te matar, e ele morre mesmo. Irmãos, nós temos que falar a verdade, não adianta. Temos que pregar a verdade. Ela é dura, ela é pesada, ela faz nós sofrer, né? Porque é muito pesado, viu, irmãos? Os irmãos não têm ideia de quanto é pesado para mim, não. Ter que falar. Você adquire inimigos gratuitos, você começa a ser taxado, né, rotulado de extremista, radical. Difícil. Micaías, a Bíblia diz aqui no versículo, estou indo para o fim já. Esse homem viu o trono de Deus num período de caos, hein? A Bíblia diz que o rei, versículo 26, tomai Micaías e carregai de volta à mão o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e dizei: assim diz o rei, colocai este indivíduo na prisão, e alimentai com pão da aflição, da angústia, e com água da aflição, até que eu venha em paz. Ô irmãos, olha aí, o que era para fazer com o profeta? Pão da aflição, angústia, né? É isso aí, irmãos. A Bíblia está nos ensinando aqui nessa noite. Eu não sei qual o pensamento que os irmãos têm, mas se vocês querem mesmo viver uma vida pautada nas Escrituras e querem ser autênticos, como o Evangelho diz, se preparem, viu? Porque o sofrimento vem. Não é festa. Não é festa. Não é festa. É tristeza. Versículo 28. Micaías disse: se em verdade tu retornares em paz, o Senhor não falou por meu intermédio. E ele disse: atentai, ó povo, cada um de vós. Assim o rei de Israel e Josafá de Judá subiram a Ramote Gileade. E sabe o que Acabe fez? Para a gente ir para o fim mesmo. Acabe agora aqui, ele usou uma estratégia interessante. Olha como quando a pessoa está com a mentira não adianta, né, irmãos? Deus falou com ele, e ele sabia que Deus estava falando através do profeta. Sabe por quê, irmãos? As pessoas, quando nós falamos, eles sabem se nós estamos falando a verdade ou não. Eles têm um sensor. Lembra que eu ensinei da lei natural aqui? Eles sabem, irmãos. Eles sabem. Hoje ainda eu falei para uma pessoa, eu falei assim no WhatsApp, eu converso com muita gente daqui de fora. Você sabe o que eu estou te falando. Você sabe o que eu estou te falando. E no dia que você sentar no banco dos réus, Deus trará essa conversa nossa aqui à tona. Ele sabe. Ele se calou, sabe, aí gaguejou, mandou a resposta, mas ele sabe. Josafá disse assim, Acabe disse assim: fazer o seguinte, você veste a sua roupa de rei, falou para Josafá, e eu vou vestir uma roupa comum. Por que será, irmãos, que ele está fazendo isso, hein? Aí nós vamos para a batalha, porque ele queria pôr o outro na fria. A hora que o exército sírio vir, aí vai matar ele, não eu. Mas foi dito e feito, irmãos. Quando eles vieram, olha o que o rei da Síria vai falar, presta atenção, observe.
versículo 31. A Bíblia diz que no 30 que ele se disfarçou na batalha, né? O rei da Síria, no entanto, ordenou aos seus 32 capitães que tinham comando sobre as suas carruagens, dizendo: não luteis com pequeno, nem com grande, tão somente com o rei. Eles queriam mesmo era Acabe. Eles não queriam ninguém mais. Acabe. Sabe quem estava fazendo isso aqui? Deus. Ó, vocês encontrem quem for, eu não quero, é para pegar Acabe. Irmãos, o dia que Deus marcar, pode ser grande ou pequeno, ele cai, não adianta. Deus tem o comando. O dia que ele derrubar, esse povo da esquerda aí ficou aqui no Brasil muito tempo, mas o dia que Deus disse basta, caiu esse governo. E esse que está aí, faça o que é certo, porque senão Deus derruba também. Olha aqui, versículo 32. Sucedeu que quando os capitães das carruagens viram Josafá, eles disseram: certamente é o rei de Israel. E eles viraram para, porque ele que estava vestido com a roupa, né? Mas não era, ele era o rei de Judá. Quando viraram para lutarem contra ele, Josafá gritou. E sucedeu que quando os capitães das carruagens perceberam que não era o rei de Israel, voltaram da perseguição. Olha aí, eles perceberam: ah, não é ele não, vamos embora, não queremos ele. Agora, irmãos, preste atenção o que é a mão de Deus. Irmão Roldão, ninguém consegue escapar da mão de Deus. Observe, 34. Voltaram, vamos embora, não é ele. E um certo homem entesou, como que está na sua tradução aí? Um arco, a esmo. Você sabe o que é a esmo? Hã? Ah, vou pegar essa flecha aqui, vou jogar para qualquer lugar. Sabe onde caiu? Hã? E feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. Meu Deus. Pelo que ele disse ao condutor da carruagem: vira tua mão e carrega-me para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia, e o rei ficou de pé na sua carruagem na frente dos sírios, e morreu ao anoitecer. O sangue escorreu do ferimento para o meio da carruagem. Meu Deus, qual a probabilidade de alguém pegar uma flecha e falar assim: vou jogar, e acertar no lugar, no meio da couraça? Qual a probabilidade disso acontecer? Quem guiou essa flecha, irmãos? Deus. Você não fala nada? Vocês estão por aí? Bala perdida, né? Que é flecha perdida. Mas essa flecha que não estava perdida, essa flecha foi conduzida por Deus, porque com Deus não se brinca. A obra de Deus não suporta escarnecedores. Essas pessoas que estão levando a obra de Deus, já falei isso aqui várias vezes, de qualquer maneira, e ainda por cima fazendo com que aqueles que querem levar a obra de Deus a sério sofram, eles precisam refletir, porque uma hora ou outra, irmãos, a mão de Deus vai alcançar eles. E eu já vi muitas vezes isso daí, muitas vezes isso acontece, né? E eu já passei, os irmãos que me conhecem mais aqui, ó, minha sogra, irmã Maria Amélia, irmã Eliane, sabe que eu já passei por algumas situações muito difíceis por não obedecer à voz de Deus. Vocês sabem disso ou não sabem? Eu sei disso. Por isso que eu não faço mais isso. Por isso que eu só faço aquilo que Ele me orienta.
Porque não adianta fazer. Ele não perde o controle. Ele está no trono, irmãos. Ele está lá no trono agora. Ele está olhando aqui para a colina. Eu já falei algumas vezes, várias vezes aqui, quem está no trono manda, não é? Estabelece, decreta, governa, manda, bate na mesa da decisão, vira cativeiro, abre sepultura, fecha, levanta rei, derruba rei, muda o profeta Daniel diz que ele muda os tempos e as leis. Deus, só Deus, Danilo, que sabe, e Ele sabe como fazer, Ele sabe os dias certinho que você vai ficar naquele Minerva, só Ele, entendeu? Ele sabe, porque quando Ele começar a trabalhar, chegar a hora de sair, Ele vai criar uma situação. Ele sabe, irmãos, até quando essas cadeiras aí vai ficar vazias. Ele é vivo. Ou nós cremos nisso aqui, irmãos, ou então vamos orar. Coloque-se de pé, por favor. Tá bom, né, por hoje. Soberano Deus,